Hoje tivemos a notícia também de aprovação, a boa notícia, né, da aprovação por parte da Anvisa do registro do insumo farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz. Sobre todos esses assuntos, a gente vai falar agora com o médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Dr. Júlio Croda. Obrigada por atender a Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora. É um prazer estar com vocês da Band News. Bom, doutor, começa a nossa pergunta falando justamente sobre essa aprovação por parte da Anvisa, né? Porque o ouvinte acompanhou tanto aqui ao longo da nossa programação aquela, não é saga a palavra, mas todo aquele processo, né, de esperar a chegada do IFA, o ingrediente da vacina, para que ela fosse produzida aqui no país. Então, a boa notícia é que a partir de agora esse ingrediente também vai ser produzido aqui no país, teremos uma vacina 100% nacional, em vez de depender de importação de fora, né? No ano passado, inclusive, houve uma necessidade de atrasar a entrega de lotes da vacina por falta do IFA. Como é que a gente pode avaliar agora essa questão da produção 100% nacional? Começa a partir de quanto? Qual que é a sua avaliação sobre essa novidade? Então, esse é o primeiro lote, né? Já foi produzido o primeiro lote de IFA e foi verificado como foi feita essa produção pela Anvisa. E aí foi aprovado. Então, a partir desse momento, a vacina pode ser produzida no Brasil e ofertada à população brasileira. O Ministério da Saúde já tem um contrato para o ano que vem de 120 milhões de doses produzidas pela Fiocruz localmente. E a Fiocruz também cria uma capacidade local para produzir mais vacinas e ofertar para outros países da América do Sul, que ainda tem baixa cobertura, para países da África e Ásia. A gente precisa de mais produtores de saúde justamente para a gente diminuir a desigualdade em relação à vacina e evitar o surgimento de novas variantes. Pois é, doutor, e quando a gente fala sobre chegada de mais vacinas, né, atualmente já estamos falando aí sobre uma ampla cobertura vacinal. Muitos brasileiros que, felizmente, conseguiram receber as doses, segunda, e agora a gente já está falando de terceira dose, dose de reforço, uma quarta dose, dose adicional para aquelas pessoas com comorbidades. Hoje, a recomendação é que se use preferencialmente a vacina da Pfizer, porque há mais vacinas desse tipo de fabricante, né? Mas as vacinas da AstraZeneca também poderão ser usadas para aplicação de terceira, quarta doses? Essa intercambiabilidade continua valendo? O Ministério da Saúde ainda não definiu, né? A gente tem que entender que esses esquemas heterólogos são mais precisos, garante uma resposta imunológica mais robusta, e a gente tem que, no final, quando a gente decidir realmente pela quarta dose, o Ministério da Saúde já falou que muito provavelmente vai ofertar para idosos imunossuprimidos, e para imunossuprimidos já iniciou essa quarta dose, talvez no futuro para idosos, talvez para toda a população, mas ainda não está definido pelo Ministério da Saúde. A gente vai ter que aguardar. Porque a gente sabe que existe previsão de 120 milhões de doses de AstraZeneca e mais 100 milhões de doses de Pfizer. Então, vai totalizar um número bastante importante, que é possível sim ofertar uma dose de reforço para todos os adultos. Esses 120 milhões de doses, essa quantia a qual o senhor se refere, essas doses começariam a ser aplicadas quando? Tem previsão? Então, hoje em dia existe um estoque bastante importante, né? Não falta vacina nos diversos municípios, está sobrando vacina no posto. Então, depende muito, né? O Ministério ainda não divulgou um cronograma de entrega dessas vacinas que foram contratadas tanto da Pfizer como da Fiocruz. Então, a gente depende desse cronograma para entender o que o Ministério da Saúde está planejando. Não existe ainda essa informação disponível. Bom, de qualquer modo, é uma boa notícia porque tem essa independência, né, de importação do insumo, essa possibilidade de produção da vacina 100% nacional. Agora, doutor Júlio Croda, queria aproveitá-lo para perguntar em relação à atual situação que o Brasil enfrenta de aumento do número de casos, né? Estamos enfrentando aí registros, maior quantidade de registros de Covid-19, também de sintomas de gripe e casos de gripe. E agora há pouco a gente movimentava toda a nossa reportagem para falar sobre cancelamento das festividades do Carnaval. É sinal de alerta agora esse início de ano? A gente está... aqui deve-se atribuir esse aumento do número de casos? É só em relação à variante? Qual o cenário que o senhor traça para esse primeiro semestre, né, início de ano aqui de 2022, depois
de uma onda que parecia que estava passando? Aí veio uma nova variante e se a gente for ter o número de casos que foi observado na África do Sul, né, que já está numa curva descendente em termos da sua epidemia e já está numa curva descendente também de hospitalização em óbito, a gente vai ter uma explosão de casos em janeiro, né? A gente só está iniciando essa nova onda associada à Ômicron. A gente espera que o comportamento aqui seja similar à da África do Sul, um aumento explosivo de casos, mas tem um aumento proporcional de hospitalização em óbito, como ocorreu no passado, né? E isso pode acontecer, esse aumento de hospitalização em óbito, principalmente em locais onde existe baixa cobertura, principalmente na faixa etária pediátrica ou na população que não foi vacinada. A própria OMS, nessa semana, reforçou que 90% das hospitalizações associadas a essa nova onda da Ômicron no mundo todo são em pessoas não vacinadas. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é intensificar a campanha de vacinação, garantir que todos tenham 2 doses, dose de reforço, e, assim que disponível, vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Quero agradecer a atenção aqui com a Band News FM, do médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutor Júlio Croda. Obrigada por nos atender, viu? Um bom fim de semana para o senhor, até uma próxima. Bom final de semana, Débora. Um prazer estar com vocês da Band News. Obrigada.